pouco? Bom, então hoje nós iremos falar sobre quem? E por que eu vou falar de Nossa Senhora Aparecida hoje? O dia dela, o dia de nossas. O título completo é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Da Conceição. Depois a gente explica o porquê, tá? Rainha e padroeira do Brasil. Rainha e padroeira do Brasil, porque o Papa, se não me falha a memória, acho que foi Pio XII, né? O Pio X, que ele decretou Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil e rainha do Brasil, porque acho que em 1900, se não me falha a memória, 1970 e alguma coisa, o então presidente da República assina uma lei declarando Nossa Senhora Aparecida como a rainha e padroeira do Brasil, tá? Então vamos lá. Nossa Senhora Aparecida. Foi em 1717 que uma imagem simples e quebrada transformou a fé de um povo até receber o título de padroeira do Brasil. Tudo começou quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia foram encarregados de conseguir peixe para o banquete que a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida e Portugal, o conde de Assumar, que na época também era o governador da província de São Paulo e Minas Gerais. Este estava visitando a região no período de 17 a 30 de outubro de 1717. Esse conde de Assumar, na época, 1717, a gente ainda não tinha república, na época era monarquia. Tá? Então, na época de 1717, se não me falha a memória, quem era o governante, acho que era Dom Pedro I. Tá? E esse conde de Assumar era o representante de Dom Pedro I. Então, ele ia passar pela vila de Guaratinguetá, naquela época, e para tratar coisas referentes ao Império. E o que se tem na biografia, né, nos livros históricos, é que ele estava passando por lá, né, o dia que aconteceu o encontro da imagem, numa sexta-feira. Aí já vai ficar uma dica para vocês aqui. Sexta-feira é dia de abstinência de carne. O que é isso? Abstinência de carne. O que é isso? Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, normalmente a gente não come carne. Na Sexta-feira Santa, tem uma lei da igreja que pede para que nós não comamos carne. Quem come e não sabia, fica sabendo daqui para frente, tá? Mas via de regra, não se come carne, que é a lei da igreja. Sexta-feira Santa e quarta-feira de cinzas, tá? Não come carne. E fala abstinência é que eu vou me abster de algo, ou seja, eu não vou fazer aquilo, eu não vou comer aquilo. E todas as sextas-feiras do ano, a igreja ela coloca também como dia de penitência, para que a gente também não coma carne. E esse conde de Assumar era um católico devoto. E ele, na sexta-feira, né, ele apareceu lá na vila de Guaratinguetá e a prefeitura, a Câmara, pediu para os pescadores ir pescar, né, lá no Rio Paraíba. Vão pescar, porque a igreja ela abre uma exceção. Não come carne vermelha, mas pode comer carne branca. Carne branca é peixe. Tá? Então eles foram pescar por isso. Até porque, pensem comigo. Se você vai receber uma visita importante na sua casa, você vai fazer um banquete para essa pessoa, dificilmente você vai oferecer peixe para a pessoa. Você vai oferecer carne vermelha. A não ser que a pessoa goste muito de peixe. Então por que foi oferecido peixe para ele? Por conta de ser sexta-feira. Tá? Aí então, esses três pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, são encarregados de ir pescar no rio, acabei de falar o nome do rio, Paraíba do Sul. Esse rio Paraíba do Sul é o rio que está lá perto de Aparecida do Norte. Quem é que já foi em Aparecida do Norte? Levanta a mão. Então, você vai lembrar de tudo isso que eu vou falar. Tudo isso que eu estou falando que aconteceu aqui, todos esses acontecimentos foram lá que aconteceram.
tá? Foi após várias tentativas que os 3 pescadores tiraram das águas escuras do rio Paraíba uma imagem de Nossa Senhora, que veio nas redes em 2 pedaços, primeiro o corpo e em seguida rio abaixo a cabeça. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, depois de colocar a imagem dentro do barco, puderam vivenciar a ação da Mãe de Deus. Os pescadores, que antes não tinham conseguido pescar nada, encheram as suas redes com uma quantidade abundante de peixe. Aqui a gente tem uma coisa interessante. Pensem comigo, vamos falar de probabilidade, estatística, matemática, hein? Quem gosta de matemática aí. Qual que é a probabilidade de um raio cair no mesmo lugar 2 vezes? Raríssimo. Raríssimo. Qual é a probabilidade de... Os historiadores dizem que a imagem ficou debaixo do rio por aproximadamente 70 anos. 70 anos, então se ela foi achada em 1717, foi lá 1600 e pouquinho que ela foi jogada lá. E por que alguém jogou a imagem no rio? Porque tem uma tradição que quando a gente quebra uma imagem, a imagem quando ela é abençoada, ela é um símbolo sagrado. Você não vai jogar no lixo. Você vai jogar no lixo algo que é sagrado? Não. Então o que se faz? Ou as pessoas enterram, ou elas jogam no rio. Então por isso que provavelmente a imagem quebrou e alguém jogou ela no rio na época. 70 anos depois ela foi achada. Agora pensem comigo, qual que é a probabilidade de você... 70 anos depois, quantas pessoas já não tinham pescado naquele rio? Muitas pessoas. E qual que é a probabilidade de no mesmo dia alguém jogar as redes, puxar o corpo, porque ela tinha quebrado a cabeça, então a primeira vez quando eles puxaram, estava só o corpo sem a cabeça. Então eles jogam as redes novamente e na segunda vez puxa a cabeça. Qual a probabilidade disso acontecer? Raríssimo. Porque o rio, gente, tem correnteza. Então, com certeza, o rio poderia levar a cabeça para um lugar bem longe, por ela ser mais leve, e o corpo ficar preso no fundo ali. Mas ficaram juntos por mais de 70 anos. Então aqui a gente já tem um primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. Ela quis aparecer, por isso o nome Aparecida, porque ela apareceu no rio Paraíba do Sul. Por isso que é, aí vocês vão chegar em casa e vão falar para a mãe de vocês: mãe, pai, sabe por que Nossa Senhora é Aparecida? Por que ela é Aparecida? Ela apareceu no rio, por esses 3 pescadores. Então assim, a gente já tem um primeiro milagre. Outra coisa, o rio Paraíba, esse nome Paraíba, ele é uma linguagem que vem uma linguagem, eu não lembro agora se é tupi, mas é uma linguagem indígena, porque naquela época os índios eram bem fortes no Brasil. Então a gente tem o para e esse iba. O significado disso na linguagem deles é rio morto. Por que rio morto? Porque naquele rio não tinha peixe. As pessoas não conseguiam, os pescadores jogavam as redes e não pegavam nada. Nada. Então Nossa Senhora aparece de um rio morto e dá vida ao rio, porque depois que eles pescam a imagem, que eles ficaram a noite inteira tentando pescar sem pescar nada, eles pescam a imagem, aí em seguida eles jogam as redes de novo, e a história nos conta que eles pegaram tanto peixe nessa próxima vez que jogaram as redes que o barco quase afundou, fazendo uma alusão à própria pesca de Cristo. Porque São Pedro estava lá pescando, não conseguia pegar nada. Jesus aparece no dia seguinte para São Pedro e fala para ele: jogue as redes do lado esquerdo. São Pedro era um pescador de primeira, ele estava pescando ali a noite inteira, ele não tinha pescado nada. Aí um estranho aparece para ele, porque até então ele ainda não conhecia Jesus, e Jesus fala: joga as redes novamente. E quando ele joga as redes novamente, ele vai puxar uma quantidade enorme de peixes que quase afunda o barco. Então a gente tem esse simbolismo de Nossa Senhora que aparece num rio morto e dá vida àquele rio. Antes de levar os peixes para o banquete, entregaram os pedaços da estátua a Silvana da Rocha Alves, esposa de Domingos, irmã de Felipe e mãe de João,
que reuniu as duas partes com cera e a colocou num pequeno altar da casa da família, agradecendo a Nossa Senhora o milagre dos peixes. Nascia ali uma devoção, reunindo todos os sábados os moradores da região para rezarem o terço e cantarem a ladainha. Então essa devoção de Nossa Senhora, ela vai crescendo ali. Primeiro ela tinha era na casa do pescador, aí milagres começam a acontecer. Por exemplo, assim, uma hora eles estão rezando, um dos milagres que a gente sabe é que as velas se apagam, todas as velas se apagam com o vento, e antes mesmo que alguém fosse acender as velas novamente, elas acendem. A gente tem diversos milagres, uma menina cega. Por ela falar que ela colocou a Nossa Senhora Aparecida, ela era pequena? A imagem original encontrada no rio é do exato tamanho daquela que está ali em cima ali, ó. Era daquele tamanho. A cabeça estava descolada, então ela junta a cabeça com cera, que era na época um tipo de cola que eles tinham para colar. Acho que deve ser meio chocante, né, de achar as duas partes no mesmo tempo. O primeiro milagre. Então a devoção começa a crescer, eles se reúnem na casa para rezar, os milagres começam a acontecer. Então o que acontece? A quantidade de pessoas começa a aumentar. Então eles vão construindo uma capela, aquela capela fica pequena, eles constroem outra, até que eles chegam na Basílica Velha de Aparecida. Quem já foi nessa igreja lá em Aparecida do Norte? Alguém lembra dessa igreja? Sabe a Passarela da Fé? Não tem a Passarela da Fé? Se você andar a Passarela da Fé, você vai sair num centro que dá nessa igreja. Você foi no Santuário Nacional, que vai aparecer aqui também. Ó, essa Basílica Velha. Durante algum tempo, a imagem foi abrigada na residência de Felipe Pedroso, onde as pessoas da vizinhança se reuniam para orar. A capela foi aberta à visitação pública em 1745. Lembra, a imagem foi encontrada que ano? De 17 para 45, a gente tem quanto tempo? 28 anos. Então, 28 anos depois de encontrar a imagem, eles já têm que construir uma capela, porque a devoção está ficando tão grande no vilarejo, os milagres estão se espalhando, eles precisam de um lugar maior. Então, pública, né, em 1745, e uma vez que a fama dos milagres se espalha por outras regiões do Brasil, tornam-se comum as peregrinações de fiéis até a localidade. O número crescente de fiéis implicou, em 1834, no início da construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha, que é essa da foto aí, tá? Sendo solenemente inaugurada e benzida em 8 de dezembro de 1880, tá? Então, essa Basílica Velha começou a construção dela em 1834, ou seja, 117 anos depois do encontro da imagem, eles constroem essa Basílica Velha. Velha por quê? Porque depois que o santuário foi construído, então ficou popularmente Basílica Velha e o santuário Basílica Nova, tá? E aqui tem uma foto da Basílica Antiga por dentro, tá? Como que ela é. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, a imagem original, ela ficava aqui, ó. Tá vendo esse retábulo? Tem uma imagem ali dentro. Então, aí eu mudei o... Não, porque a original tá lá na Basílica agora. A original, que foi encontrada no Rio. Eu vou depois pesquisar para dar zoom aqui, porque eu mudei o sistema aqui, eu não tô achando para dar zoom. Mas tá dando para ver aí, né? Lá no fundinho, lá. A coroa e o manto, tá? A princesa Isabel, quem que é a princesa Isabel? A princesa Isabel, ela é filha de Dom Pedro II. Então ela estava na linha de sucessão do trono antes da instauração da República. A princesa Isabel... A princesa Isabel possuía o desejo de ser mãe, porém ela não conseguia engravidar. Por isso, em 1868, fez uma promessa na Basílica de Aparecida para alcançar a graça de ter um filho.
se ela engravidasse, ofereceria um manto a Nossa Senhora. Mais tarde, depois de assinar a Lei Áurea, a princesa foi impedida de assumir o trono do Brasil, que era seu por direito. Ou seja, a princesa Isabel, ela não conseguiu engravidar. Quando a gente está falando de uma monarquia, isso é um problema grande, porque como é que a monarquia, os reis e rainhas vão se perpetuando ao passar do tempo? É com a descendência. Você tem o rei e tem a rainha, eles têm filhos. Os filhos vão ser príncipes, que no futuro serão os reis. Então esses filhos se casam, terão outros filhos, que serão príncipes e princesas, e assim vai passando. Dom Pedro, a primeira filha de Dom Pedro, ou então a primogênita, era a princesa Isabel. Ela estava na linha de sucessão do trono. Ela ia ser a rainha do Brasil, quando Dom Pedro viesse a faltar. E ela não engravidava. Se ela não engravida, se ela fosse a rainha, quem que ia assumir o lugar dela posteriormente se ela não tem descendência? Vocês estão vendo que tinha um problema aí. Então, naquela época, a monarquia, eles prezavam muito pela questão da gravidez, para passar a sucessão. Então, ela faz uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, e ela promete a Nossa Senhora, ela vai até a Basílica Velha, aquela que a gente viu, e ela promete a Nossa Senhora que, se ela engravidasse, então ela doaria a imagem, um manto e uma coroa. Pedi um favor para você? Tira o manto e a coroa, só para mostrar como que a imagem original era. Não. Pode guardar na sua pasta. Ó, vocês estão vendo ali? Aquela imagem ali foi a original encontrada no Rio, tá? Por mais de 100 anos, a imagem era desse jeito. Ela não tinha coroa nem manto. A coroa e o manto foi posto depois, quando a princesa... Essa é de ouro. Essa coroa que está aqui na imagem é a original. É a de ouro, cravejada com brilhante. Doada pela princesa Isabel, porque ela alcançou a graça de engravidar. Ela doou a coroa e o manto, que foi colocado na imagem. A imagem não era dessa cor originalmente, ela era colorida como as imagens que a gente tem. Quando ela foi jogada no rio, eles falam que a lama do rio escureceu a imagem e depois, se vocês reparar na ponta da vela, vocês não vê que às vezes sai uma fumacinha preta? Isso é chamado de fuligem. Imaginem a imagem na capelinha cheia de vela com essas fuligem. A fuligem também ajudou a imagem a ficar nessa cor mais enegrecida, tá? E isso também foi um símbolo de Nossa Senhora, porque em 1717, quando a imagem foi encontrada, a gente ainda vivia o período da escravidão. Então você ainda tinha os escravos. Então quando os escravos veem uma imagem assim, isso é uma grande alegria para eles. Porque eles falam assim, eles mesmos falavam na época, acharam uma santa pretinha. Porque eles se identificaram com a imagem. Tá? Por conta depois, futuramente, a princesa Isabel assina a lei e é feita a libertação deles. Mas o fato da imagem ter essa cor tem uma importância muito grande naquele momento do Brasil. Pode ir. Por isso ela mandou uma réplica da coroa que usaria quando fosse a rainha do Brasil e junto com a coroa enviou um bilhete. Olha o bilhete que a princesa Isabel escreveu quando ela doou a coroa. Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu e te dou tão pobre presente que é uma coroa que seria igual à minha, se eu me sentasse no trono do Brasil. Rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Princesa Isabel. O que acontece? A princesa Isabel alcança a graça, depois a princesa Isabel teve 3, 4 filhos. Nossa. O milagre foi... teve uns 3, 4 filhos. Então ela vai até a basílica com a comitiva, tudo, ela doa a coroa, doa o manto. A república ela foi instaurada, se eu não me engano, em 1888, tá? Os reis e rainhas, eles faziam modelos das coroas dele, como que eles queriam as suas coroas, para que elas fossem feitas, produzidas e quando eles fossem coroados, usado neles.
Aquela coroa que está na cabeça da imagem de Nossa Senhora é o modelo da coroa da princesa Isabel que nunca foi feito. A princesa Isabel fez um modelo de coroa para ela. Como ela nunca sentou no trono do Brasil, porque depois entrou a República, então ela pegou o modelo da coroa dela, foi até o artesão da época e falou para ele: faça essa coroa que seria minha, só que num tamanho menor, para poder caber na cabeça da imagem. Então ela vai até a Aparecida e ela vai falar para Nossa Senhora. Está bem aqui no bilhete. Cadê? Deixa eu ver. Que é uma coroa que seria igual à minha. Aqui, ó. Se eu não me sentar no trono do Brasil, ou seja, a república aqui ainda não tinha sido instaurada, mas ela já previa que seria, então ela falou: se caso eu não me sente no trono, então que a senhora se sente nele por mim e governe o Brasil perpetuamente, como a rainha e padroeira do Brasil, a verdadeira rainha do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então a princesa Isabel faz esse gesto, passa alguns anos, a república é instaurada, a família imperial, a família real é expulsa do Brasil, eles têm que sair do Brasil, né? E Nossa Senhora fica aqui então como a verdadeira rainha do Brasil para governar estas terras. Aqui nós temos a Basílica Nova, aqui que acho que é o santuário que todo mundo já foi. Aquela basílica antiga ficou tão pequena com o número de fiéis que eles precisaram construir essa basílica nova para caber, porque já não cabia mais naquela outra. E é nessa basílica que está a imagem original. Eu vou mostrar para vocês. Com o aumento, lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Cidade de Aparecida do Norte. Ela está bem no centro. Fica. Com o aumento dos fiéis ao passar dos anos, já era chegada a hora de pensar em uma nova igreja maior. O projeto da nova basílica se iniciou em 1955. Então, em 1955, começou a construir essa basílica. A parte interna da basílica foi concluída, a parte de dentro está concluída, mas as obras da área externa ainda continuam. Então, tem mais de 70 anos que a basílica está em construção e a parte de fora ainda está construindo. Ainda está em construção. Agora, a última coisa que eles estão fazendo é uns mosaicos na área externa. Por exemplo, está vendo essa parte aqui? Essa parte está sendo revestida com mosaico. Aqui é a parte interna da basílica. O coração católico do Brasil. E agora eu vou mostrar onde que está a imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem que está naquele nicho é a imagem original que foi encontrada no rio. Essa é a original. Não, é a original. Aqui tem um vidro. Todo mundo viu que tem um vidro aqui. Na verdade, isso. Eu vou pular um slide, quer ver? Ó, aqui dá para ver melhor a imagem. Essa é a original que foi encontrada no rio. Ó, essa coroa é a coroa que a princesa doou, é a coroa original. O manto é maior. Um pouco maior. O manto não é o original, porque o manto, conforme passou os anos, eles foram fazendo outros mantos, mas a coroa é a original da princesa. É uma coroa de ouro 24 quilates, que é o ouro mais puro que existe, e ela é cravejada com diamantes. Você foi lá? Todo mundo passou aqui já. Então, vocês passaram diante. Vocês passaram diante da imagem original e nem sabiam. Alguém sabia que essa aqui é original? Outra coisa, tem um vidro que protege a imagem aqui. Esse vidro, ele é a prova de balas, tá? Ele suporta, se eu não me engano, até tiro de fuzil. Ela está dentro daquele nicho. E por que essa imagem está protegida com esse vidro blindado? Não só por isso. Porque em 1988, né? O padre falou lá, acho que foi 88, a imagem original sofreu um atentado na igreja antiga, ainda ela não estava na igreja nova, na antiga. Uma pessoa, um domingo, na missa da tarde, do fim da tarde, entra na basílica, revoltado com a vida,
acontece um apagão na cidade, apaga as luzes, ele quebra o vidro onde está a imagem original, pega a imagem original, vai sair correndo e cata a imagem original e joga ela no chão. A imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Uma pessoa. Foi um homem, Quebrou? sim, um homem protestante. Foi um protestante. Na verdade, assim, era uma pessoa que a gente não pode nem falar muito que vamos falar assim, protestante, porque o cara ele tinha também uns problemas na cabeça, né? A imagem virou mais de 200 pedaços. E ela precisou ser restaurada por uma restauradora do Museu do MASP, em São Paulo. Ele jogou no chão e Sumiu. Não, prenderam ele, aí ele foi preso, tudo. E essa restauradora do Museu do MASP, a Maria Helena Chartot, ela disse que quando a imagem chegou para ela, porque chegou numa caixa, parecia uma caixinha de sapato. Eu esqueci de pegar, eu devia ter posto aqui. Pera aí, qual que é a sua... Não entendi. O que você falou? Conseguiram juntar tudo que estava ali no chão e colocaram lá. A única coisa da imagem que ficou intacta, que não quebrou, foram as mãos postas. Mais um símbolo. Qual é esse símbolo? Que Nossa Senhora ela quer nos dizer que, mesmo quando as nossas vidas estão em pedaços, em migalhas, ela ainda continua sendo a nossa mãe, que intercede por nós no céu. A Maria Helena, ela disse que quando a imagem chegou lá para ela, ela foi restaurar a imagem levou exatos 33 dias para ser restaurada. 33 foi a idade que Cristo morreu. Nossa, quantas Símbolos, gente. Pedaços que ela pegava assim com uma pinça, que ela nem enxergava direito. A cabeça se desfez, porque a cabeça virou migalhas. E ela falou assim, olha que ela é uma artista renomada. E ela falou, quando a imagem chegou lá para ela, ela falou, meu Deus, minha Nossa Senhora, o que eu faço agora? Aí ela começa a restaurar a imagem, no testemunho dela, ela diz que ela pega um pedacinho e ela não sabia onde colocava aquele pedacinho. Aí ela sentia no coração, coloca em tal parte. Ela ia e colocava lá e encaixava certo, naquele lugar. Ela fala isso no testemunho dela. Nossa Senhora, ela restaurou Nossa Senhora e Nossa Senhora restaurou a vida dela. Porque ela estava afastada da igreja, desgostosa com a vida, e quando ela passa por esse momento, imagine 33 dias ali tocando na imagem original de Nossa Senhora sem parar. Não, ela dormia tudo, né? 33 dias ali trabalhando, Nossa Senhora restaura a vida dessa mulher. Tá? Mas é muita ideia, né? 1988, tem aí mais de 30 anos que aconteceu esse atentado. Por isso que a imagem foi colocada. Na verdade, esse nicho, ele é quase que uma caixa, um cofre forte. Ele suporta, o vidro suporta tiro de fuzil. E tem mais uma coisa. Se vocês reparar, vocês estão vendo essa linhazinha que tem aqui, ó? Tem uma linha aqui, né? Esse nicho, a imagem está desse lado para vocês na basílica. Só que se eles acionar um dispositivo, isso daí faz isso aqui, ó. E ele vira para uma outra sala que tem atrás desse nicho, que é a Capela dos Apóstolos, que é um lugar reservado, que ninguém pode entrar lá, e a imagem vira ali para trás. Caso ela vá sofrer um novo atentado, eles conseguem tirar ela de lá. Depois eu vou mostrar isso para vocês. O moço quebrou essa imagem. Essa imagem. Ele tá chocado. Não entendi. Lugar não. Não, era na igreja antiga lá, que eu mostrei, na outra Basílica Velha. Ela não era ela era protegida por um vidro. Era um vidro comum, não era um vidro blindado. Ela conseguiu quebrar. Provavelmente. Isso, aí depois quando construíram essa basílica grande, daí colocaram esse vidro para ser meio protegido. Gente, ó, vamos fazer um intervalo rapidinho, tá? Deixa eu só, peraí. Voltou. Ah, tá, voltou já? Tá. Aí senta aí, né, Então, só querido? pra você passar pra ver se... Não, vai dar... Calma. Não volta pra trás? Ele não volta? Foi pra frente, mas não voltou. Eu acho que Ah, mas não tem voltar. Não tem problema. Eu vou falar para vocês, né, sobre o Santo Rosário, né, Terço. Então, São Domingos foi um sacerdote espanhol, fundador da Ordem dos Dominicanos, ou também conhecido como Ordem dos Pregadores. Num determinado momento,
da sua vida, decidiu ir à França para lutar contra a heresia albigense. Esta heresia, entre outros erros, ensinava que havia 2 deuses, um bom e um mau. São Domingos se empenhou no combate dessa heresia, mas no início não conseguiu grandes frutos. Foi então que, no ano de 1208, foi a um bosque chorar, rezar e suplicar a Nossa Senhora para que mostrasse uma arma espiritual eficaz para vencer aquela heresia. Depois do 3º dia que estava em oração, Nossa Senhora apareceu-lhe, acompanhada de 3 anjos, e disse a São Domingos: Querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A resposta de São Domingos foi que ela sabia melhor que ele. Então Nossa Senhora lhe disse: Quero que saiba que nesse tipo de guerra a arma sempre foi o saltério angélico, que são as palavras do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Na época de São Domingos, a Ave Maria, ela era só a primeira parte que a gente reza hoje em dia, né? Que é justamente as palavras que o anjo Gabriel, né, na leitura que a gente tem na Bíblia, que ele sauda Nossa Senhora, né? Ele fala: Ave Maria, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Que por sinal a gente vai ler um pedacinho também. Então, nessa época, a Ave Maria era só essa parte. A parte do Santa Maria, Mãe de Deus, que a gente tem, ela foi introduzida alguns anos depois. Portanto, se você quer converter essas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. Conta-se que Nossa Senhora, então, mostrou o terço para São Domingos, com as 50 Ave-Marias, que passou a ser conhecido como Saltério da Bem-aventurada Virgem Maria. A partir daí, São Domingos começou a espalhar essa devoção, encontrando eco nos fiéis católicos que não sabiam ler e queriam de alguma maneira imitar os monges que recitavam os 150 salmos da Bíblia. Então, o terço que Nossa Senhora entregou para São Domingos, ele não era esse terço assim completinho. Ele era só essa parte aqui, era um cordão com as contas, né? E essas 5 aqui, contas a mais também não tinham, eram só as 50, que eram as 50 Ave-Marias. Então, aqui, né, que fala que São Domingos começou a espalhar a devoção e os católicos, eles acolheram, né, muito facilmente assim, essa oração, porque os monges, a gente falou na semana passada sobre São Bento, né, que ele fundou os mosteiros e tudo mais, e eles têm uma rotina de oração com 6 momentos, né? Com 6 momentos durante todo o dia. Então, desde das 6 da manhã, né, tipo, até as 9, mais ou menos, né, da noite, durante todos os dias durante todo o dia eles têm períodos em que eles vão fazendo orações. E aí, no caso, né, na Bíblia a gente tem o livro dos Salmos, que tem os 150 salmos, e os monges, eles liam esses 150 salmos nesses períodos de oração. Então, do começo do dia até o final, eles liam esses 150. Mas muitas pessoas naquela época, eles não tinham alfabetização, né? Era muito difícil eles terem acesso aos estudos, né? Então, com esse rosário, né, com o terço que São Domingos começou a ensinar para as pessoas, elas podiam ali se assemelhar, né, imitar os monges e também poder ter esses períodos de oração rezando, né, de um jeito mais fácil, né, que é como elas conseguiam. Então, que eram com as 150 Ave-Marias, né, que são 50, então 50, 50, 100, mais 50, 150. Vamos pegar um pouquinho, tá todo mundo com a Bíblia? Para a gente ver aqui essa passagem de São Lucas. É São Lucas, capítulo 1.
Isso, São Lucas. Vejam se é Antigo ou Novo Testamento. Evangelho de Lucas. É Antigo ou Novo Testamento? Novo. Tá lá pro fim, na Bíblia. Bem no início do Novo Testamento. Tá lá, vai lá pro fim. Capítulo 1, versículo 48 e 49. Se quiser dar pausa. É um outro. Pausou? Só clica. Quem quer ler? Alguém quer ler? Pode ser. Por que olhou para a humilhação? Disse você. Eis que de agora em diante todas as gerações me considerarem feliz. Me considerarem feliz, pois Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo. Aqui é com a minha tradução. Porque olhou para a humilhação de sua serva, sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurado. Como que está na de vocês? Porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque ele recebeu em maravilha aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Você quer explicar essa parte magnífica? Pode explicar. Deixa eu ficar mais perto para ver se pega. Não, fica de pé. Gente, ó, deixa eu só ficar perto para pegar minha voz aqui, porque senão eu tenho medo de não pegar ela. Esse texto do Magnífica é chamado de Magnífica, né? Que é o Magnífica de Nossa Senhora. É a única oração que Nossa Senhora fez no Novo Testamento. Isso aí saiu da boca dela. Lembra, o anjo aparece para a Virgem Maria, o anjo Gabriel, fala para ela que ela vai ser mãe de Salvador, então ela fala, eis-me aqui, faça segundo a vossa palavra, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça segundo a vossa palavra. Aí depois ela proclama esse hino, né? Que é o cântico de Maria. Não, na verdade é uma visitação mesmo. Aí ela vai visitar sua prima Isabel, ela sobe lá, Isabel está grávida, ela chega lá, Isabel, que é prima de Nossa Senhora, vai fazer uma saudação para ela, está uns versículos um pouquinho para trás. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e com um grande grito exclamou, bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí depois dessa honra que Isabel presta à Virgem Maria, cheio do Espírito Santo, Nossa Senhora vai proclamar esse hino, que eu peguei só um trecho dele, e nesse hino tem algo fantástico, está em todas as Bíblias, inclusive nas Bíblias evangélicas, tem esse versículo também, só que tem gente que parece que esquece que isso aí está na Bíblia deles, né? Nossa Senhora vai falar, doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, pois o poderoso fez grandes coisas em mim, o poderoso fez maravilhas a meu favor. Ou seja, doravante é um verbo que quer dizer exatamente assim, de agora para frente, de agora em diante, todas as gerações, ou seja, todos os séculos, todos os anos, por todos os tempos, todos irão me proclamar. O que é proclamar? É falar com alta voz, como eu estou falando aqui agora, é quase que gritar que Nossa Senhora é bem-aventurada. Tá? Então, quando nós honramos a Virgem Maria, a gente não está fazendo nada mais do que cumprir a palavra de Deus. Tá? Bom, aí agora sobre o terço, né? O Santo Terço é composto pela meditação dos principais mistérios da vida de Jesus: seu nascimento,
nascimento, sua vida pública, sua paixão e morte e sua gloriosa ascensão aos céus. Aí aqui tem os mistérios, né? Esses mistérios, eu peguei aqui, eles foram, porque como eu disse, né, inicialmente a devoção que São Domingos ele começou a propagar era realmente rezado só a Ave Maria, né? Aí, em 1569, bastante tempo depois, o Papa São Pio V estabeleceu esses mistérios, né? No caso foi 3, o gozoso, doloroso e o glorioso. Em 2002, o Papa São João Paulo II, ele instituiu o mistério luminoso, sendo assim opcional, né, rezar ele ou não. Então, né, os mistérios do Rosário, o gozoso, aí eles são distribuídos em alguns dias da semana, né, para que na semana inteira a gente consiga contemplar cada um deles, né, contemplar a vida de Jesus. Então, o gozoso, ele é de segunda e sábado, que daí vai ser a anunciação do anjo, a visitação de Maria e Isabel, o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus no templo e a perda e reencontro de Jesus no templo. O doloroso, de terça e sexta-feira, é a agonia no horto, a flagelação do Senhor, coroação de espinhos, subida de Jesus ao Calvário e a crucificação e morte de Jesus. O glorioso, ele é de quarta e domingo, é a ressurreição do Senhor, a ascensão do Senhor aos céus, a vinda do Espírito Santo, que é o Pentecostes, a assunção da Virgem Maria aos céus e a coroação da Virgem Maria. E os mistérios luminosos, ele é só de quinta-feira, que daí é o batismo no Rio Jordão, as bodas de Caná, a anunciação do reino de Deus, a transfiguração e a instituição da Eucaristia, que os mistérios luminosos eles falam ali daquela vida pública de Jesus, né? Que depois que ele escolheu os apóstolos, né? Ele começou a fazer milagres e tudo mais, e aí os luminosos é para contemplar essa parte da vida de Jesus. E aí como rezar, né? O terço. Eu acho que não vai dar, né? Porque infelizmente, acho que a gente vai ter que deixar... É 43, tá? A gente vai ter que deixar para um outro dia, né? Agora já é quase 15 para as 4. Em 15 minutos a gente não vai conseguir rezar. Mas vocês vão ter uma missão, hein? Vocês vão chegar na casa de vocês hoje, tá? Quem é que já rezou um terço? Quem que já rezou um terço? Com alguém, não precisa ser sozinho. Com alguém. Então hoje vocês têm uma missão de chegar na casa de vocês e rezar o terço. Ou com a família de vocês, pedir para rezar, ou vocês sozinhos. Depois a gente vai dar umas dicas. Você explica? Então, bom, aqui, né, a cruz vai ser a oração do creio, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, acho que todo mundo conhece. A primeira conta, um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Daí normalmente a gente tem o Glória ao Pai, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, depois das 3 Ave Marias. E aí a gente começa propriamente, né? Então hoje é sábado, então hoje são os mistérios gozosos, né? Que é a anunciação do anjo, a visita de Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, a apresentação dele no templo e a perca dele no templo. Então aqui a gente começa primeiro com a anunciação de Jesus, a anunciação do anjo, né? A Nossa Senhora. Porque hoje é sábado, então hoje é esse mistério que a gente vai contemplar. Entendeu? Você tá com uma cara meio de como. Eu vou entregar a pasta. Porque eu imprimi. Você imprimiu? Tá. Fica mais fácil. Porque daí a gente começa com o Pai Nosso e 10 Ave Marias. Daí a gente tem o Glória. E aí a gente começa a segunda dezena, que daí vem o próximo mistério. Pai Nosso vai ser aqui? Nessa conta grande, porque
Isso, normalmente a conta que é maior, ou então ela tem uma cor diferente, é o Pai Nosso. E aí as que se seguem iguais são as 10 Ave Marias, e assim vai indo, o Pai Nosso e as 10 Ave Marias. Aí a gente normalmente reza o Glória, né? Quando acaba essas 10 Ave Marias. Não tem uma conta pro Glória, mas fica subentendido. O Glória, então, vai ser essa pergunta pequenininha do meu. Não sei. Eu acho que no seu tem a pedrinha do Glória, né? É que normalmente não tem, mas no seu eu acho que tem uma pedrinha. Eu tenho uma identidade mesmo. Na hora de fazer, eu não sei se você tá falando. Não, legal. Ela faz terça. Ela faz terça, gente. Mas é basicamente, pode falar aí. Você não quer falar aqui? Você quer? Não, porque é isso. É isso. Gente, ó, deixa eu só... Vou só enaltecer o que a Carol falou. Ó, vamos lá. Vocês estão com essa folha aí, né? Que eu acabei de entregar aí para vocês, né? Qual mistério a gente rezaria hoje? Gozo. Qual mistério a gente reza na quarta? Na quinta? Sexta? Entendi você falar glorioso, né? Doloroso. Então vamos lá. Vamos pegar a semana. Domingo é o segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fechamos a semana. Vamos lá então agora. Ó, eu tô com o laser aqui. O que é um mistério? A gente vamos se basear por hoje, tá? Que é gozoso. Qual que é o primeiro mistério gozoso? Então, essa primeira conta aqui de 10 Ave Marias, a gente vai contemplar a Anunciação do Anjo. Isso aqui é um mistério. O terço ele é composto de 5 mistérios. Cada terço tem 5 mistérios, tá? Então o terço ele vai ter aqui um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Glória. 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 Cada mistério é composto por a ordem é sempre essa. O mistério é Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Glória. Isso é um mistério. Então, essa parte que vai ser essa pequenininha vai ser o Glória e essa aqui vai ser nada. Não, o grande é o Pai Nosso do próximo que você vai começar. Sim, esse é o Pai Nosso. Mas esse aqui em cima não vai ser nada. Então, aqui vai ser o Glória. Não, nesse caso não. Isso, nesse caso não. Ó. Estão vendo? Ó. Então a gente faria assim, ó. Aqui você pode rezar o Pai Nosso. Aí aqui são as 10 Ave Marias. Tá vendo que o meu não tem o que o dela tem. A maioria não tem um aqui, que é o Glória. A gente pode rezar o Glória aqui. Aqui, um Pai Nosso, é outro mistério que a gente está começando. 10 Ave Marias, o Glória. Aí vai começar outro Pai Nosso, outro mistério. Então assim, ó, primeiro mistério, segundo mistério, terceiro mistério, quarto mistério, quinto mistério. Então, no dia de hoje, o primeiro mistério a gente reza o quê? O segundo mistério. O terceiro. Quarto. Quinto. Terminou aqui o Glória. Podem até ver aí a imagem da TV que vocês têm aí, ó. Terminou ali o Glória, vai vir a Salve Rainha no fim. Aqui é a Salve Rainha. Acabou o terço, tá? Acabou o terço. Então assim, qual que é a diferença do terço para o rosário? O terço, você vai rezar de acordo com o dia da semana, o mistério. O rosário são todos juntos no mesmo dia.
Ou uns 3 ou 4. ou 4. Porque o luminoso é opcional, que ele foi assim acrescentado agora por São João Paulo II em 2002. Então sempre foi ali, né? Os 3: gozoso, doloroso, glorioso. Depois veio o luminoso, tá? Gente, alguém sabia que o terço ele tem toda essa dinâmica? O terço, ele é o evangelho vivo. Por quê? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui o gozoso. Anunciação do anjo, visitação a Maria, nascimento de Jesus, apresentação no templo, perca e reencontro no templo. Vamos agora para o luminoso. Vamos seguir a ordem. Batismo no Rio Jordão, bodas de Caná, anúncio do reino de Deus, a transfiguração, que a gente ainda não viu, e instituição da Eucaristia. O doloroso está entrando na agonia, na paixão, agonia do horto, flagelação, coroação de espinhos, subida de Jesus ao Calvário, crucificação e morte. Vamos para o glorioso: ressurreição do Senhor, ascensão do Senhor aos céus, a vinda do Espírito Santo, Pentecostes sobre a igreja, a assunção da Virgem Maria e coroação da Virgem Maria. Gente, se você rezar o rosário, você está vendo a vida de Jesus inteira, desde quando ele nasceu até quando ele subiu aos céus. É a vida de Jesus inteira, o terço. Rezar o terço é ficar meditando e pensando nos mistérios da vida de Jesus. Então hoje é segunda, eu vou rezar aqui o gozoso. Então, quando chegar a anunciação, às vezes você pode pegar uma imagem do anjo Gabriel aparecendo para anunciar, você vai lá, Ave Maria, cheia de graça, você vai mentalmente pensando naquilo. Esse pensar é contemplar, até com o olho fechado, na graça de Deus que desce no seio da Virgem Maria e se encarna pela nossa salvação, e assim sucessivamente. Alguém tem alguma dúvida? Então, o rosário, tipo, ele é bem legal. O rosário, ele vai ser como a Carol bem falou, né? A pessoa ela vai escolher, ou ela reza os 3 mistérios, ou ela reza os 4. Um terço, em média, bem rezado ali, ele vai ali de uns 20 a 25 minutos. 20 a 25 minutos você vai rezar um terço. O rosário, você vai levar ali 1 hora a 1h20 para rezar um rosário completo. Sim. E o rosário, quem reza o rosário no dia, não precisa fazer assim, não é necessário fazer os 4 ou os 3 junto, no mesmo tempo. Eu posso assim, os antigos faziam muito isso. De manhã eu rezo o gozoso, à tarde rezava o doloroso e de noite o glorioso. Pode ir dividindo, tá? Para rezar. O porquê do terço? A gente viu, né, que o terço foi ali entregue a Nossa Senhora por São Domingo de Gusmão. Nossa Senhora entregou o terço ali a São Domingo. E essa palavra terço vem do quê? Porque antigamente era só 3 mistérios. Se eu pegar uma parte dos 3, eu estou pegando um terço. Então o terço veio daí. Aí agora, São João Paulo II, em 2002, colocou 4, né? Então o certo seria 1/4. Mas como o terço ficou popularmente conhecido, então continuou o terço. Mas se alguém perguntar, mas por que terço? Porque é isso, antigamente eram 3 mistérios. Agora é 1/4, tá? Rosário vem da palavra rosa, tá? Coroa de rosa. Então a devoção diz que quando a gente reza o terço, sabe uma florzinha, quando a gente reza o terço, é a mesma coisa a gente pegar uma flor e entregar para Nossa Senhora no céu, uma flor, para honrar ela, coroar ela. Rosário vem de roseral, então é você pegar uma coroa de rosas e pôr na cabeça dela, quando a gente reza o rosário, tá?